Olá, que bom ter a sua companhia. Hoje a gente vai fundo num tema que é, olha, essencial para construir uma sociedade mais justa, a educação inclusiva. Vamos entender juntos os princípios, a história e o porquê dela ser tão transformadora. Vamos nessa? Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 4 pontos-chave. Primeiro, os princípios básicos. Depois, a gente dá uma olhada nos marcos legais e históricos. Em seguida, o papel da escola nessa transformação toda. E para fechar, vamos falar sobre o compromisso com a equidade. Bem completo, né? Então, vamos começar pelo começo, né? O que é, afinal de contas, a educação inclusiva? Qual é a grande ideia, a filosofia por trás desse conceito que muda tanto o jeito que a gente pensa a educação? A base de tudo é simples, mas poderosa. Educação é um direito de todo mundo, sem exceção. Mas a grande sacada aqui, o que vira o jogo, é a inversão da responsabilidade. Sabe aquela ideia antiga de que o aluno é que tem que se virar para se adaptar à escola? Pois é, a educação inclusiva joga isso pela janela. Aqui é a escola que tem o dever de se transformar, de se moldar para receber e apoiar cada estudante, com suas particularidades. E não é só garantir que a pessoa entre, é garantir que ela fique e, claro, que ela aprenda de verdade. Bom, depois dessa explicação, se a gente tivesse que resumir tudo em uma única ideia, qual seria o princípio, o coração da educação inclusiva? Exato. O ponto central é a valorização da dignidade de cada pessoa. A educação é um direito fundamental, parece óbvio, né? Mas a inclusão reforça isso. Tudo parte do respeito por cada indivíduo, reconhecendo que todo mundo tem o direito de aprender e de fazer parte da comunidade da escola. Ok, então o princípio a gente já entendeu. Mas de onde veio essa ideia? Ela não apareceu do nada, né? Existe toda uma trajetória histórica e legal por trás que dá força e base para tudo isso. Vamos ver? Olha só que interessante essa linha do tempo. A gente vê que é um movimento global, né? O pontapé inicial foi lá em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos colocando a educação como um direito básico. Aí, com o passar das décadas, vieram outras declarações mundiais para fortalecer essa luta contra a separação dos alunos. E aqui no Brasil? Bom, aqui a coisa ficou séria. A inclusão virou princípio constitucional, garantindo atendimento especializado e tudo mais. Falando nesse começo de tudo, qual foi mesmo aquele documento super importante de 1948 que foi o primeiro a dizer que a educação é um direito para todo mundo, sem discriminação? Isso mesmo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Ela é o marco zero, sabe? O documento que virou a chave e disse com todas as letras: toda pessoa tem direito à educação. Ponto final. Sem mais, sem porém. Pensa bem, toda essa estrutura de leis que a gente viu, ela veio para quebrar com uma forma de pensar muito antiga. Uma visão sobre as pessoas com deficiência que durou séculos. Que visão era essa? A resposta é essa. A ruptura foi com a visão clínica e assistencialista. Sabe aquela ideia de que a pessoa com deficiência era um paciente ou alguém que precisava de ajuda, de caridade? Essa visão acabava excluindo essas pessoas da escola, da sociedade. A grande virada foi entender que não se trata de favor, mas de cidadania. O acesso à educação, à vida em sociedade, é um direito e não se discute. Beleza, já vimos os princípios e um pouco da história. Agora, vamos para a parte prática. Qual é o papel da escola nessa história toda? Como ela se torna essa agente de transformação? Pois é, por muito tempo a escola agiu como uma espécie de filtro, né? Que selecionava quem era considerado apto. No modelo inclusivo, esse papel de filtro some. A escola se transforma em quê? Ela se torna uma promotora de autonomia. É isso. Em vez de filtrar, a escola inclusiva celebra as diferenças. A missão dela muda. Agora é dar a cada estudante as ferramentas para que desenvolva sua própria autonomia, respeitando quem é e, mais do que isso, validando, legitimando as suas particularidades. Mas, claro, para chegar lá tem um caminho a ser percorrido e ele é cheio de barreiras que precisam ser derrubadas. Basicamente, a gente pode pensar em 3 grandes grupos. Primeiro, as barreiras arquitetônicas e de comunicação, sabe? Falta de rampa, de material em braille, coisas físicas. Depois, as pedagógicas, que tem a ver com o jeito de ensinar. E por último, talvez as mais complicadas, as barreiras atitudinais, que nada mais são do que os nossos preconceitos. Ok, então a gente viu esses grandes grupos de barreiras. Para a gente fixar a ideia, quais seriam 2 desses principais tipos de barreiras? Isso aí. Poderia ser a arquitetônica e a pedagógica, ou a comunicacional e a atitudinal, qualquer combinação.
Derrubar um muro de preconceito pode ser tão importante quanto construir uma rampa, entende? É essa ação em todas as frentes que faz a inclusão sair do papel e acontecer de verdade. E agora a gente chega no nosso último ponto, que meio que amarra tudo que a gente conversou até aqui: o compromisso com a equidade. Tá, bonito no papel, mas o que isso muda na prática, no dia a dia? Essa imagem aqui é perfeita para entender a virada de chave. Olha só, na visão antiga, o foco era a deficiência do aluno. O problema era ele, e era ele que tinha que se adaptar. Já na visão inclusiva, o foco muda totalmente. O problema não está na pessoa, está nas barreiras do ambiente. E, portanto, é o ambiente que tem que mudar, que tem que se adaptar. Essa é, talvez, a ideia central de tudo isso. Então, para ficar bem claro, na educação inclusiva, o foco da adaptação muda. De onde para onde? Exatamente. O foco sai da deficiência da pessoa e vai para a interação entre essa pessoa e o ambiente. Percebe a diferença? A questão não é o que falta em alguém, mas sim o que a gente pode fazer no ambiente para que essa interação aconteça da melhor forma possível. O foco é na relação, não na limitação. E para fazer essa adaptação do ambiente acontecer de verdade, na prática, os sistemas de ensino precisam mexer em 3 peças-chave. Quais são elas? Isso, adaptar currículos, estratégias e avaliações. Não adianta nada falar de inclusão se o currículo é engessado, se o jeito de ensinar é um só e se a prova é igual para todos, sem considerar as diferenças. A inclusão de verdade acontece quando tudo isso é flexível. É aí que a gente garante que todo mundo, mas todo mundo mesmo, tem a chance de aprender e de mostrar o que sabe. Bom, chegamos ao final. Para a gente fechar com tudo bem amarradinho, vamos fazer um resumo rápido dos pontos mais importantes que a gente viu hoje. Então, o que a gente leva daqui? Primeiro, inclusão é direito e se baseia na dignidade de cada um. Segundo, ela não é uma ideia solta, tem toda uma base legal e histórica. Terceiro, a escola precisa mudar seu papel e, claro, derrubar barreiras. E o mais importante de tudo, o foco é sempre adaptar o ambiente para o aluno e nunca, nunca o contrário. E para fechar de vez, essa frase resume tudo. É o ambiente, seja ele físico, pedagógico ou cultural, que tem que se adequar ao aluno. A responsabilidade, no fim das contas, é de todo mundo. É da escola, da sociedade, é nossa. Criar espaços onde cada pessoa possa ser quem é e alcançar seu potencial máximo é sobre isso.